Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do curso de Java aqui da Edcursos, e nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro projeto, que é o projeto Olá Mundo. Então nesse vídeo a gente vai criar o nosso primeiro projeto, ou seja, desenvolver o nosso primeiro programa utilizando a linguagem Java. E o primeiro programa vai ser o famoso Hello World, porque existe uma lenda que se você não começar desenvolvendo um projeto chamado Hello World, que exibe uma mensagem ali para o usuário, você nunca vai conseguir aprender aquela tecnologia. Então a gente vai fazer um Hello World para começar do jeito certo. Mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque isso incentiva com que a gente crie cada vez mais cursos. Na aula anterior, nós fizemos a preparação do nosso ambiente de desenvolvimento, instalando o Java e a nossa IDE chamada IntelliJ. Aqui eu já estou com o IntelliJ aberto na primeira página que ele mostra. E para a gente criar um novo projeto, basta a gente clicar aqui no botão New Project. Para o novo projeto, a primeira coisa que a gente vai colocar é o nome dele. Eu vou chamar esse projeto de aula-02, porque essa é a nossa segunda aula. Aqui no Location, a gente pode escolher em qual pasta esse projeto vai ficar. Para a gente deixar mais organizado, eu vou selecionar uma pasta padrão aqui. Então, eu vou clicar nesse botão para selecionar uma pasta. Navegando aqui, eu tenho uma pasta chamada Projetos. Caso você não tenha, você pode clicar aqui no disco C e clicar no botão Novo Diretório, ou, no caso nosso, uma nova pasta, e criar a pasta chamada Projetos. Como eu já tenho a pasta Projetos criada, basta eu clicar nela e clicar no botão OK. Agora esse meu novo projeto vai ser criado nesse diretório aqui. Aqui a gente precisa apenas deixar selecionado que a linguagem que a gente vai utilizar é o Java. A gente pode selecionar a opção de build, a gente vai deixar o padrão, que é o IntelliJ. O JDK, a gente vai utilizar o 21, que é o que a gente instalou no vídeo anterior. E aqui, por enquanto, eu vou deixar desselecionadas essas opções, mas eu poderia marcar para ele já gerar um código para mim. Mas por enquanto, para a gente começar, eu vou deixar desmarcado e vou clicar em Create. O IntelliJ ele mostra algumas telinhas aqui na frente de dicas, mas por enquanto eu vou apenas fechar. Então vou clicar aqui em Close. E aqui ao lado esquerdo a gente tem a estrutura de arquivos e pastas que compõem esse nosso projeto. No momento a gente vai se preocupar apenas com a pasta src, porque é nessa pasta que a gente vai criar os arquivos onde a gente vai colocar o nosso código, onde a gente vai desenvolver na prática. O resto são arquivos de configuração, arquivos que todo projeto Java vai ter. Por padrão, quando a gente cria esse projeto, ele vem totalmente vazio, então não tem nenhum código para a gente executar. Para a gente conseguir desenvolver o nosso software, que tem o objetivo de apresentar uma mensagem para o usuário, a gente precisa criar um arquivo que seja possível executar, que seja realmente o nosso programa. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta src, vou clicar na opção New, e aqui a gente tem uma série de tipos de arquivo que a gente pode criar. Mas nesse momento, a gente vai criar uma classe Java, um Java Class. Então, eu vou clicar aqui. E aqui ele também mostra outras opções que eu tenho além da classe, mas nesse momento a gente vai utilizar uma classe. Nesse momento a gente pode imaginar a classe como sendo um arquivo que é possível executar, que vai ser realmente o nosso programa. Mas no Java, as classes têm um papel muito mais amplo do que apenas um arquivo que a gente vai conseguir executar. Isso porque o Java é uma linguagem orientada a objetos, e é quando a gente começar a estudar orientação a objetos que as classes vão fazer muito mais sentido e vão ter muito mais funcionalidades. Mas por enquanto, a gente vai usar elas como sendo apenas um arquivo executável. Eu vou dar um nome aqui para ela. Eu vou chamar essa classe de Olá Mundo. E aqui a gente já nota um padrão. Eu poderia colocar o nome da classe todo em minúsculo, mas no caso a gente tem uma convenção, que é colocar todas as primeiras letras de cada palavra que compõe o nome da classe em maiúsculo. Então fica dessa forma aqui. Eu vou salvar clicando no Enter. O IntelliJ automaticamente criou o arquivo aqui para mim chamado Olá Mundo e também já abriu ele aqui para eu editar. A gente consegue ver que uma classe ela tem já uma estrutura inicial. Essa primeira palavrinha aqui, a public, a gente chama de modificador de acesso. Uma classe ela pode ser pública, como é nesse caso, ela pode ser também privada. Então, com esse modificador de acesso, a gente consegue configurar
quais outras classes que conseguem enxergar essa classe dentro do nosso projeto. Mas reforçando que todas essas coisas a gente vai conseguir entender melhor no curso de orientação a objetos. Logo após a gente tem a palavra reservada class, indicando que a gente tem uma classe, poderia ser uma interface, poderia ser um enumerador e assim por diante. No caso a gente está trabalhando com uma classe. Depois a gente tem o nome dela, que por padrão o nome que vem aqui na classe é o mesmo nome que está no arquivo. E logo após a gente abre chaves e aqui abaixo a gente fecha chaves. Tudo que tiver entre a abertura e o fechamento das chaves é o conteúdo dessa classe, ou seja, faz parte dessa classe. Então a gente tem que tomar cuidado para que o nosso código esteja aqui dentro, entre a abertura e o fechamento das chaves. Agora, para que a gente consiga executar essa classe, nós precisamos criar aqui dentro dela um método padrão, que é um método que serve de entrada para qualquer programa feito em Java. Esse método ele tem um nome e uma forma de escrever padrão, então sempre que você precisar criar uma classe que ela é executável, você vai criar esse método que é o método chamado main. Ele é tão comum que normalmente as IDEs elas já têm um atalho para criar esse método. No caso, aqui no IntelliJ eu vou escrever main dessa forma aqui e ele já mostra aqui para mim uma opção. Eu vou clicar nessa opção, dou 2 cliques para ele confirmar e ele criou para mim esse método. Então ele também tem um modificador de acesso, especificando que ele é um método público. Ele tem uma palavrinha a mais aqui indicando que ele é estático. Ele é void, indicando que ele não vai retornar nada. Aqui normalmente vem o tipo de retorno de um método, que a gente vai ver mais para frente também. E aqui o nome do método, que é o nome main. E aqui ele recebe por parâmetro uma lista de argumentos, ou seja, ele recebe uma lista de strings, que no caso é uma lista de texto. Mas lembrando, esse nome inteiro aqui, você não precisa se preocupar, porque ele é um método padrão, então sempre vai ser escrito assim. O que é importante você saber agora é que o método main, ele é o método que precisa ter para que a sua classe seja possível de executar. Então agora dentro desse método main, a gente vai conseguir colocar um código que vai ser executado quando eu tentar executar o meu projeto. E note que o método main, assim como a classe, ele tem a abertura e o fechamento das chaves. Ou seja, tudo que eu quero que execute quando o método main for executado, eu tenho que colocar aqui no corpo dele, no conteúdo do método main. E o que eu quero que esse método faça? Eu quero que ele apenas mostre uma mensagem para o usuário. Para mostrar uma mensagem aqui no Java, também é uma série de comandos ali, mas são comandos padrão. Então a gente vai aprender qual que é o comando para exibir uma mensagem para o usuário aqui utilizando o Java. Como esse comando também é um comando bastante utilizado, que é um comando usado para imprimir uma mensagem ali para o usuário, ele também tem um atalho. Assim como o atalho para criar o método main, a gente tem um atalho para que ele escreva o comando que imprime a mensagem para o usuário. O atalho é esse daqui. Você vai escrever SOUT. Esse é o atalho para a gente conseguir esse comando que imprime a mensagem. Então, é essa a primeira opção. Vou dar 2 cliques nela e ele criou para mim esse comando, o system.out.println. Então, esse carinha aqui é o responsável por imprimir um texto aqui para o usuário. E entre parênteses para ele, eu passo qual texto que eu quero que seja impresso. Só que quando é um texto aqui no Java, eu preciso sempre colocar entre aspas. Então eu abro e fecho aspas, e dentro aqui das aspas são aspas duplas. Eu vou escrever o texto que eu quero que ele imprima. No caso, eu quero que ele imprima Olá, mundo. Então aqui entre aspas, a gente coloca o texto que vai ser impresso para o usuário. E no caso aqui, nessa parte onde vai o texto, você não precisa colocar palavras-chave, palavras padrão. Você pode escrever um texto livre. O que você quiser aqui entre aspas, ele vai imprimir ali para o usuário. Agora eu vou salvar, clicar aqui em Ctrl S para ele salvar meu código e quero executar esse código. Aqui no IntelliJ existem várias formas de executar. Perceba que ele tem um botão de play aqui no método main, outro aqui na classe, outro aqui em cima. Então eu vou clicar nesse botão de play que está aqui em cima. Note que quando eu levo o mouse em cima, ele mostra ali embaixo para mim que ele vai executar
a classe olamundo.java. É exatamente essa que eu quero que ele execute. Então eu clico aqui, ele executou, e a mensagem ela é impressa aqui embaixo. Ó. Então aqui embaixo ele imprimiu Olá Mundo para mim. E esse foi o nosso primeiro programa em Java. A gente viu aqui alguns detalhes sobre como criar um projeto, como adicionar uma classe a esse projeto. A gente viu que a classe, nesse caso, é o nosso código que vai ser executado. E para ela funcionar, ela precisa ter o método main, que é o método padrão, que toda classe que é executável, ela tem que ter esse método de entrada aqui do nosso programa. E aqui dentro a gente tinha o objetivo de imprimir uma mensagem. Então para isso a gente viu o comando system.out.println, que é utilizado para imprimir uma mensagem de texto aqui para o usuário. E além disso a gente aprendeu alguns atalhos, como por exemplo o atalho main, para criar o método inteiro, o método main, e o atalho sout, que é para ele escrever o comando de imprimir um texto aqui na tela. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. E até a próxima aula.